Salmo 78 é o texto que eu quero compartilhar com você, e hoje eu quero falar sobre 3 lições de um salmista preocupado. 3 lições de um salmista preocupado. E a gente vai ler um texto que é deixa eu achar aqui, 78 aqui. Um texto que é um masquil. Dá uma lida aí na sua Bíblia, lá em cima. Não sei se aparece, essa Bíblia é meio muito antiga. Aparece para vocês aí, escrito lá em cima, masquil de Asaf? Aparece? Legal. O que é um masquil, né? Essa palavra está em hebraico. Masquil é uma palavra hebraica. Eu dei uma alterada de pressão antes de chegar aqui. Vamos lá. O que é um masquil? Masquil é uma palavra hebraica que significa algo como reflexão, reflexivo ou didático. Na Bíblia, nós temos 14 textos em masquil. O que é isso? É que quando o salmo é um masquil, não é uma história, não é um consolo, não é um conforto, não é um lamento, não é uma oração, não é um louvor, é um conselho, tá? É uma chamada para refletir, para refletir. Então nós estamos diante de um masquil. Os salmos escritos em masquil são, para quem gosta de anotar, eu vou falar os números, depois você pesquisa. 32, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 55, e depois os salmos 74, 78, que é esse que nós vamos tratar, 88, 89 e o salmo 142. Então vou repetir, para quem gosta de anotar, salmos são os 32, 42, 44 e 45, depois uma série, 52, 53, 54, 55. Depois os salmos 74, 78. Salmos 88 e 89. E por fim os salmos 142. Então eu vou falar, já que eu estou dando essa introdução antes da leitura, já vamos considerar como introdução, por causa do nosso horário avançado aqui. Ao lermos o Salmo 78, estamos diante de um masquil. É uma palavra hebraica que podia ter sido traduzida, né? Um salmo didático. Lição didática, uma chamada para reflexão. E então esse salmo é um salmo importante. Vamos lá? Preparados aí, irmãos? Então, senta que lá vem texto. Diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados, trazendo arcos, retrocederam no dia da batalha. Não guardaram o conserto de Deus, recusaram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Eu vou
fazer paradas técnicas aqui, e eu quero fazer a primeira parada aqui. A primeira lição desses salmos é: não comprometa a sua geração. Não comprometa a sua geração. Pais que estão sofrendo com filhos afastados da presença de Deus hoje, que não foram competentes em compartilhar o Evangelho. Quem tem filho aí, levanta a mão. Ok. Primeira lição: não comprometa a sua geração. Pessoas que têm filhos fora da presença de Deus, pessoas que têm filhos não apenas afastados, mas contrários a Deus, avessos à vontade de Deus, porque não foram competentes em compartilhar o Evangelho, não foram competentes em passar para a próxima geração, dentro de casa, a sua fé, não foram eficazes como testemunhas de Cristo. E o texto, esse masquil, esse texto, essa lição, esse salmo didático, ele começa dizendo o seguinte: nós não encobriremos aos seus filhos, nós mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como sua força fez maravilhas, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, ele pôs a lei em Israel e ordenou aos pais que fizessem conhecer isso aos seus próprios filhos. Mas hoje, nem todas as pessoas gozam da bênção de congregar com seus próprios filhos. Talvez eu estou falando com um pai ou uma mãe, eu não estou falando daquele que se converteu no meio da jornada, e aí o filho, a filha já está em outra. É o caso do Fabiano, por exemplo. Você tem quanto tempo? Eu que te batizei, Fabiano? Foi eu que te batizei? Foi? Há quanto tempo? 3 anos atrás. Seus filhos têm quantos anos? 18 e 19. Já não é tão fácil, porque foi criado alheio às coisas de Deus, assim como ele viveu, no mundo, eu não sei, aí cada caso é um caso, mas tem pais que vieram num ambiente de drogas, de drogadição, outros de prostituição, de lascívia, de mentira, de vício, de engano, de prostituição, enfim, não importa. Aí se converteu. Então não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do pai e da mãe que apresentou o filho. Você está entendendo? Que apresentou o filho ao Senhor. E cadê o seu filho? Cadê sua filha? Então alguma coisa aconteceu no meio do caminho, alguma incompetência, ingerência da sua parte, para que esse filho ou essa filha se perdesse na caminhada. E pastor, então o senhor está agora julgando. Não estou julgando. Eu estou trazendo aqui fatos, verdades. O texto diz, para tomar cuidado, versículo 8, para que não fossem como os pais, uma geração contumaz, rebelde, geração que não regeu o seu coração, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Ele dá um exemplo: os filhos de Efraim. Aí você fala assim, pastor, mas Efraim não era bênção? Então era, mas parece que não conseguiu compartilhar com a próxima geração. Os filhos de Efraim, dá uma lida lá no Salmos, no Gênesis 47, a bênção de Jacó, acho que é 47 ou 48, aí você vai ver a bênção de Jacó sobre Efraim. Aí você fala assim, caramba, mas Efraim é abençoado, ok, mas os filhos de Efraim traziam arcos e retrocederam no dia da peleja, quer dizer, eles estavam preparados, mas eles recusaram a lutar. Então o que falta? Falta ensinamento. Primeira lição do Salmo didático de 78 é: não comprometa a sua geração. Ou seja, o caráter do seu filho é problema teu. O caráter da tua filha é problema teu. Você precisa se preocupar com essa situação. Ontem eu atendi uma mãe cuja filha tem 12 anos. 12 anos, acabou de fazer 12. Tem 12 anos de agora acabou de fazer 12, vocês viram. Eu não sei, acho que o pastor Marcos estava perto. E aí fui levar em casa depois do culto, a mãe começou a chorar, então, a desespero, por quê? Porque a menina já está se cortando.
Isso não é a pior parte, porque isso aí está uma febre e tal, com meia dúzia de conversa, ali aconselhamento, uma boa psicóloga ou psicólogo, você resolve. Mas a menina está apaixonada por outra menina. E já beijou na boca da outra menina. Ai, pastor, onde foi que eu errei? Eu falei, então, não sei, vamos ver. Vamos tentar entender onde é. Errou em algum lugar. Errou em algum lugar. No meio do caminho teve algum erro. Mas agora é a hora de... E senta com essa menina e conversa até sei lá que hora que eu saí da casa. Ok. Aí hoje, conversando, não, pastor, foi melhor, ela entendeu. Porque eu falei, essa luta não está perdida, minha filha. Essa luta não está perdida. O mundanismo quer explicar que, não, então ela é lésbica, a tendência dela, não tem isso aí não. Ninguém nasce desse jeito não. Até hoje, essa é a grande luta do movimento gay. Até hoje não foi provado nenhum tipo de tendência genética ao homossexualismo. Essa é a grande luta deles. Eu sou um corpo masculino numa alma feminina. Eu sou um corpo... Não tem essa conversa. Isso aí é conversa. Gênero tem a ver com sexo. É sexo masculino? É gênero masculino? Então é assim que vai funcionar. É feminino? Pastor, eu não sei, será? Então, quer ver? Você já teve namorado, filha? Não, pastor, ela nunca... Eu falei, não estou, deixa ela falar. Você já teve namorado? Ela falou, 2. Então, você já beijou na boca de menino? Já. Eu falei, então aí a mãe já... Então, não conheço a minha filha. Eu falei, então, é bom vocês se conhecerem. Fulana, Beltrano, vocês se apresentem aí. Não comprometa a tua geração. Um grande problema da nossa geração é que as pessoas estão na fé e os filhos não. As pessoas estão na fé, glória a Deus, eu estou no grupo, eu canto, eu pulo, eu danço como o rei Davi, parafraseando a música, eu vou lutar com Jericó, lá, como é? Eu vou com Josué lutar em Jericó. Beleza, legal, então vamos embora com Josué lutar em Jericó. Mas e seu filho? Ele está lutando que luta? Ele está vendo o quê? Ele está gostando do quê? Ele está curtindo o quê? Ele está vivendo do quê? A primeira lição desse salmo didático, versículo 2, abrirei a boca numa parábola e proporei enigmas da antiguidade, os quais nós temos ouvido, temos sabido, os nossos pais têm contado. Porque, e aí ele diz no versículo 5, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel e ordenou aos pais que fizessem os filhos conhecer essa história. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, vamos lá. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Então, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, capítulo 6, vamos lá. Diz assim o texto. Versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Já ouviu isso em algum lugar? Sim ou não? Quem falou isso? Não. Jesus, lá em... Agora também ele me pegou. Lucas 10, 20 ao 27. Quando Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, vamos lá. Deuteronômio 6, 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu poder. E essas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. E as intimarás aos teus filhos. E delas falarás, dessas palavras você vai falar, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, também as atarás por sinal na sua mão, também na testa, entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, na tua porta. Então, essa é a ordem. A ordem para o pai, a ordem para a mãe é compartilhar a fé com seus filhos. Como que hoje nós temos, porque Deus não tem neto, Ele tem filho. Ele tem filho.
Então, uma pergunta que eu gostaria de mexer com a tua alma é: cadê teu filho? Cadê tua filha? Pode ser que não esteja aqui, porque está estudando, mas o cadê você já entendeu. Onde é que está teu filho? Onde é? Não, na fé, não esqueça dos seus filhos, irmãos. Isso é muito importante. Porque quando a gente deixa o filho, a corrente não passa para a próxima geração. Imagina um cabo que está com eletricidade e se está cortado no meio, não continua. E eu vi isso na minha família, porque o meu avô era pastor. E o meu pai era pai de santo. E eu nunca soube que meu pai tinha sido crente até no dia que eu me converti. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Eu nunca soube, eu sabia que eu estava lá no Mato Grosso, meu avô era de São Paulo. Na minha vida, que eu me lembro, até adolescente, eu tinha visto meu avô umas 3 vezes e eu sabia que meu avô era dos crentes. E eu era de uma casa que odiava crente. Meu pai odiava crente, meu pai odiava igreja, meu pai... acho que eu já falei isso para vocês, eu me lembro de uma passagem da minha vida, que eu estava dentro de casa e começou uma gritaria lá fora. E quando eu saí lá fora, o meu pai estava com um tanto assim do cano do revólver dentro da boca de um rapaz que estava evangelizando meu pai. O rapaz parou lá para falar de Jesus para meu pai e virou isso daí. Esse cara é vivo ainda. Não é mais rapaz, ele já é um velho. E eu conheço ele ainda. Lembro dele, ele sabe de mim. Porque quando eu me converti, comecei a pregar, eu fiquei pregador lá na cidade, na época. E aí, ele se orgulhava de falar assim: eu preguei para teu pai quase me matou. Eu falava a verdade. Porque a minha casa odiava crente. E quando a gente chegou lá fora, o meu pai estava com uma mão agarrado as duas assim nele, curto, e ele pendurado, meu pai era alto, forte, e ele com o revólver dentro da boca do rapaz, desse irmão. Entendeu? Esse irmão é daqueles que ficava, também ele pregava, ele fala, porque vai tudo para o inferno, porque ele era desse jeito, ele passava gritando, eu acho que ele tinha um parafuso solto, mas crente. Você é desse ministério aí, Ernesto? O Ernesto é? Acho que é também. Eu também acho que é. Aí, mas voltando à história. Então eu cresci nesse naipe. E dentro da minha casa, hoje eu sei que isso é um testemunho. Para o irmão que pregou para o meu pai, para mim, como crente. Só que durante anos, esse testemunho a gente entendia o contrário. Porque é com meu pai, como se meu pai tivesse feito o crente correr. Porque meu pai era pai de santo. Mas veja também a cabeça do cara. A casa já era um centro de uma macumba, minha casa. Na frente da minha casa era o centro. O cara para lá e vai falar que meu pai vai para o inferno, porque não sei o quê. Ficou pequeno. Você está entendendo? E aí, hoje eu sei que o Espírito Santo levou esse cara lá. E quando eu me converti, meu pai veio com essa conversa, que meu pai tinha sido crente da igreja, batizado, tocava na banda, não sei o que lá. Eu falei, ué, mas qual a igreja? Ele falou, essa que você está indo aí. Veja como é que é, a cidade pequena. Eu me converti na igreja que o meu avô tinha dirigido. Anos atrás. E eu nunca soube essa história. No dia que eu me converti, na noite que eu me converti, eu cheguei em casa e falei, eu achava que o meu pai ia me pôr para fora. Como eu me converti, eu achei, certeza, eu vim, no próxima vez que o Dorival vier aqui, quem pregou para mim, já teve acho que umas 2 vezes, eu vou pedir para ele falar essa história para vocês, porque a gente foi embora, eu era de bicicleta, mas eu não fui montado na bicicleta, a gente queria conversar, então cada um empurrando sua bicicleta, e aí eu falei para ele assim, ele tinha me dado a Bíblia, que é a Bíblia que eu tenho até hoje, a primeira Bíblia, e eu falei para ele, eu acho que meu pai vai me pôr para fora. E naquela época não tinha celular, ele falou para mim assim, não, eu vou ficar ligado lá em casa, se você precisar, você chega lá em casa e dorme lá em casa. Eu falei, então tá bom. Então estava meio combinado, que se desse errado, eu ia compartilhar que eu virei crente, que é assim que a gente falava. E se meu pai me expulsasse de casa, eu ia para a casa do Dorival. E aí,
Graças a Deus meu pai não me expulsou de casa, mas pelo contrário, quando eu falei para ele, pai, eu quero conversar com o senhor, ele estava assistindo Fantástico, e ele falou para mim, pode falar. O Mato Grosso é 1 hora menos, quando termina aqui ainda estava passando Fantástico lá. Aí ele falou, você pode falar. Eu falei, o pastor perguntou lá quem queria ser crente, eu levantei minha mão, falei eu. E pus meu nome lá, tal, e sou crente agora. Meu pai levantou e desligou a televisão. E sentou de novo no sofá, olhou para mim e falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, hoje você tomou a melhor decisão da sua vida. Eu fiquei parado, falei, ué? Porque eu falei, se já fiquei, ele falou, você tomou a melhor decisão da sua vida. Eu falei, então pronto, então vamos embora para a igreja. Eu falei, para mim, aí ele contou uma história longa que eu não vou contar para vocês aqui agora. E ele contou que ele tinha sido daquela igreja, meu avô. Então, veja, e se Deus não tivesse me chamado lá, e se Deus não usasse o Dorival para falar para mim? Uma hora dessa eu não tinha com você, talvez eu estaria no centro de Umbanda, agora. Não sei, talvez sim. E teu filho, cara? E tua filha? Como é que vai estar quando for homem adulto? Quando for mulher adulta? Pastor, tudo bem. Ouvindo essa palavra, tudo bem. Então eu errei com o meu filho, ou eu errei com a minha filha, ou eu estou... Tá, pastor, o que eu faço? Eu chego lá, então vou dar um chacoalhão. Não. O talo já engrossou. Agora não é assim, irmão. Agora é joelho, é oração, e eu creio que Deus pode usar essa palavra para despertar você, para dobrar o teu joelho, cair em oração, clamar, orar, chorar, jejuar, babar no chão, dizendo, Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria, me perdoa, porque o Deus da Bíblia é misericordioso. Amém, irmãos? Segunda lição de um salmo didático, lições de um salmista preocupado. A gente parou em que versículo? 12, vamos embora lá. Dividiu o mar, fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um monte. De dia os guiou numa nuvem, e toda noite como um fogo, com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, deu-lhes a beber como grande... Deu-lhes, está muito ruim aqui, esse folho embaixo está atrapalhando, peraí. Fendeu as penhas no deserto, deu-lhes de beber como de grandes abismos, fez sair fontes de rocha, fez correr as águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. Segura essa, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne, para satisfazerem o seu apetite, e falaram contra Deus, e disseram, poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que ele feriu a penha, as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar-nos carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó. O furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, e nem confiaram em sua salvação. Eu vou parar aqui porque o texto é muito longo, esse é um dos salmos mais longos da Bíblia. Segundo, não murmure por bobagens. Não murmure por bobagens. Dias atrás, eu acho que foi a última quinta que eu falei aqui, foi quando eu falei sobre, eu não lembro se foi aqui, quando eu falei um pouco sobre murmuração. E aí, a gente foi lá nos Números, abre aí por favor em Números, livro dos Números, capítulo de número 11. Livro dos Números, lá no começo da Bíblia, capítulo de número 11. Diz assim, e aconteceu que queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orou, e o fogo se apagou.
pelo que chamou o nome daquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: quem nos dá carne a comer? Lembrando-nos dos peixes do Egito que comiam de graça, de pepinos, melões, de alhos porosos, de cebolas, dos alhos. E agora a nossa alma se seca, e coisa nenhuma há, senão esse maná diante dos nossos olhos. Eu não sei se é esse texto, mas fala que a nossa alma tem fastio. É esse texto? Não. Procura, quem está com a concordância boa aí, procura a palavra fastio na concordância e me fala se tem alguma coisa disso, ou no livro do Êxodo, ou no livro dos Números. Deve ter. Alguém achou? É impossível, tem que achar. Como? Se liga nessa, Números 21:5, obrigado. Diz assim o texto: o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água, e a nossa alma tem fastio desse maná tão vil. O maná é a provisão de Deus. E eles estão dizendo: eu estou enjoado desse pão tão vil, tão baixo, tão paupérrimo, tão insignificante. O que eles estão chamando de vil, de insignificante, é a provisão de Deus. E a segunda lição desse salmo didático é: não fale besteira por bobagens. Quantas pessoas pecam por besteira? Por besteira. O cara vai pegar uma camisa, está sem botão. Aí ele amaldiçoa a mulher. Acho que isso não acontece aqui em Campinas. Só lá em Mato Grosso, porque lá o pessoal é bruto. Acho que aqui não. O cara, a camisa está sem botão, porque a minha casa é uma desgraça, porque minha vida... Eu cresci num lar assim. Segunda lição desse salmo: não fale besteira por causa de bobagem. Não amaldiçoe seu filho por causa de bobagem. Não amaldiçoe sua vida por causa de bobagem. Esse povo murmurava numa posição que não se pode murmurar. Pastor, como assim murmurava numa posição que não se pode murmurar? Veja lá o Salmo 78, no versículo 14. Ele diz assim: de dia guiou com a nuvem, toda noite com clarão de fogo. De dia numa nuvem, toda noite com clarão de fogo. E aí lá no 19, e ainda falaram contra Deus. E disseram: porventura pode nos preparar uma mesa aqui no deserto? Irmãos, murmurar embaixo da nuvem não é inteligente. Murmurar embaixo da nuvem da provisão não é inteligente. É ingratidão. Porque esse povo está murmurando embaixo de uma nuvem que está dando para eles sombra. E a nossa geração é esse naipe aí. Murmurando, mas você tem uma casa para morar. Deus proveu. Murmurando, falando asneira, falando bobagem. Só que você tem um lugar para ir hoje à noite. Tem comida para colocar na sua mesa. É só descongelar, pôr no fogão que dá para comer. Mas enchendo o saco. Porque minha vida está uma desgraça, porque minha vida acabou. Não acabou não. Não acabou não. Você está debaixo da nuvem, meu filho. Você está debaixo da provisão de Deus. Você está debaixo da bênção de Deus. Você está murmurando porque a conta não sei o que, murmurando. Você tem uma cama para deitar, meu amigo. Você viu o que está acontecendo no Moçambique? Em Beira, não sei se vocês sabem, é a segunda maior cidade do Moçambique, é Rio de Janeiro do Moçambique. Acabou. E você reclamando porque
está largando tarde do serviço, porque está cansado de tanto de coisa que tem que escrever, porque está cansado. Oh, mas tome atento. Não murmure por bobagens. Quem vive como você vive não pode reclamar da falta de cuidado de Deus. Eu vou repetir, quem vive como você vive, não pode reclamar da falta de cuidado de Deus. Ele já está cuidando acima do que você merece. Como assim, pastor, acima do que eu mereço? Está tão difícil, porque você merece o inferno. Está melhor do que o inferno ou não? Está melhor do que o inferno, irmão, onde você vive ou não? Então tá bom. O salmista está dizendo o seguinte: Deus, versículo 13, dividiu o mar, fez passar pelas águas como se fosse uma parede, guiou debaixo da nuvem, guiou debaixo de um clarão à noite de fogo, para aquecer as pessoas. E agora o pessoal não crê em Deus, não confia na sua salvação. Eu parei aqui. Versículo 23, posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles maná, para comerem, lhes tivesse dado trigo do céu, cada um comeu o pão dos poderosos. Grava isso aí no versículo 25. Ele lhes mandou comida em abundância, fez soprar o vento do oriente, nos céus e trouxe o sul com sua força, choveu sobre eles carne como pó, e as aves com asas como areia do mar, e fez cair no meio do arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram, se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo, não refriaram seu apetite, ainda que lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram. Não deram créditos às suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, mas com a língua também mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, e nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, Deus, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera, e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, se lembrou de que era um vento que passa e que não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, quantas vezes o ofenderam na solidão. Voltaram atrás, tentaram a Deus, duvidaram do Santo de Israel, não se lembraram do poder da sua mão, nem no dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu em sangue os rios, e as correntes, versículo 45, mandou enxames de moscas, consumiram as rãs, o destruíram, deu também pulgão na sua novidade, o seu trabalho aos gafanhotos, destruiu as vinhas com saraivas, os sicômoros, também entregou o seu gado à saraiva, e aos coriscos do seu rebanho, e atirou para o meio deles, os quais mensageiros dos males, o ardor da sua ira, furou a indignação, a angústia, abriu o caminho à sua ira, não poupou a alma deles a morte, nem a vida, feriu todo o primogênito do Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, guiou pelo deserto, guiou como um rebanho, guiou com segurança. O que o salmista está dizendo é o seguinte: gente, olha o que Deus já fez por vocês, olha o que Deus já fez por vocês. Ah, mas não tem salada, não tem frango, queimou o micro-ondas, o chuveiro não sei o que lá. Isso é motivo de murmurar, de encher a paciência das pessoas e de Deus. Tem gente que vive enchendo o saco de Deus, com picuinha. E aí o salmista dizendo assim: gente,
Vocês estão debaixo da nuvem falando que Deus não cuida. Você está de brincadeira? Você está de brincadeira? Se você está com a saúde boa, você está debaixo da nuvem, meu irmão. Você tem uma casa, você está debaixo da nuvem, meu irmão. Você tem um emprego, você está debaixo da nuvem, meu irmão. Você tem o que comer, você está debaixo da provisão de Deus já. Ele já está provendo, Ele já está fazendo, Ele já está fazendo, Ele já está fazendo. Mas o pessoal vivendo da nuvem, vivendo da nuvem de Deus. Porque para mim no Egito, porque lá é diferente e tal. Terceiro, por causa do nosso horário. Terceiro, haja o que houver, se mantenha na comunhão de Deus. Haja o que houver, se mantenha na comunhão de Deus. Ou se mantenha com Deus em comunhão, se ficar melhor o português. Eu realmente não entendo. Assim, eu entendo que uma pessoa caia, né? A Bíblia diz que aquele que não está em pé, que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, cair é do homem, a Bíblia diz, tá certo? Eu caio, você cai, nós caímos, eles caem, é normal. Faz parte da vida do pecador pecar. Historicamente, o homem tem 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Então, quando você cai e não cai, ou é o mundo que está te oferecendo alguma coisa e tal, ou o mundo não está nem a tua carne mesmo, é você que quer, ou é o diabo, não é nem o mundo nem você. É Satanás que está querendo fazer com que você caia. É um desses. Quando você cai, é um dessas 3 portas aí. Ou é o mundo, é a carne, ou é o diabo. Mas uma coisa que eu não entendo, então até eu entendo. Se você cair, nós estamos aqui para te ajudar, e vamos levantar, bate a poeira, e vamos embora para a santidade de novo, e está arrependido, irmão, está arrependido? Estou, pastor, então vamos embora. Então, a Bíblia diz que Deus deu à igreja a palavra da reconciliação. A gente não pode abrir mão dessa palavra. Eu não fui chamado para mandar ninguém para o inferno. Só que uma coisa que eu não entendo é quando a pessoa rompe a comunhão com Deus. Uma coisa é cair e, como o pródigo, voltar à casa do pai todo sujo. E o pai recebe o pródigo com um abraço e beijo. Outra coisa é virar a casaca, irmão. E a pessoa assumir um comportamento ímpio a partir de então. Quando isso acontece, o apóstolo Paulo fala em Coríntios capítulo 5, entrega para Satanás um desse. Um desses daí, o apóstolo Paulo falou isso 2 vezes na Bíblia. Quando tem um comportamento ímpio, quando você se afasta da comunhão com Deus e não quer mais ter contato com Deus, o apóstolo Paulo diz 2 vezes o seguinte: entrega esse aí para Satanás. Porque esse cara, se você estiver perto de uma pessoa dessa, vai fazer mais a perder. Além de você não conseguir restaurar essa pessoa ainda vai estragar todo mundo que está em volta. Entrega para o diabo, porque não é o diabo que ela quer. Uma vez nós tivemos que disciplinar um irmão usando essas palavras. Então, irmãos, infelizmente, nós falamos, nós aconselhamos, nós ajudamos, nós oramos, nós choramos. Eu puxei a orelha, eu abracei, eu beijei, fiz de tudo, mostrei texto, mostrei tal. E essa pessoa prefere tal pecado. Nós estamos desse lado aqui dizendo é a graça, o Espírito Santo está falando, convencendo e batendo na porta, dizendo vem, tem espaço para você, você pode ser restaurado, você pode estar. Do outro lado, Satanás está oferecendo outras coisas, ele prefere o diabo, então vamos entregar ele a Satanás. Haja o que houver, esteja sempre com Deus na comunhão. Não é inteligente deixar Deus. Não é inteligente abandonar a presença de Deus. Porque se você já confessou que Deus é único, se você já confessou que Ele é todo poderoso, se você já confessou que Ele pode todas as coisas, se você sabe do poder de Deus, se você tem ciência
do tamanho do poder, da força de Deus, da glória de Deus, não é inteligente estar do lado contrário. É burrice. É burrice. Desejos pecaminosos precisam ser tratados, mas sempre na posição de um pecador humilhado diante de Deus, pedindo clemência, graça, misericórdia, favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Porque no dia que você for altivo, a Bíblia diz que Deus abate o soberbo. A Bíblia diz que Deus levanta o caído, mas abate o soberbo. A Bíblia diz que Deus levanta o caído e dá força àquele que não tem nenhum vigor. Grava uma coisa na sua cabeça. Deus, o Deus da Bíblia é uma pessoa. E Ele é o único todo-poderoso. Isso significa que Ele levanta quem Ele quer. Mas Ele abate quem Ele quer. Ele salva. Ele cura. Ele humilha quem Ele quer. Ele julga. Ele transforma. Ele perdoa. Ele restaura. E Ele também condena. Esse é o Deus da Bíblia. Não é inteligente tê-lo como inimigo. Não é inteligente tê-lo como inimigo. O texto, versículo 56 diz assim: contudo tentaram e provocaram o Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos. Quer dizer, tudo aquilo que Deus fez, eles não guardaram. Mas voltaram atrás e portaram-se aleivosamente, duramente, como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, lhe provocaram a ira com os seus altos, despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu-se com Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força, se liga no 61 e 62, Deus deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória compartilhou com a mão do inimigo, e entregou o povo à espada, e encolerizou-se contra a sua própria herança. Aos seus jovens consumiu-os no fogo, as suas donzelas não tiveram festa nupcial, os seus sacerdotes caíram à espada, as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Edificou seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu Davi, seu servo, os tirou do aprisco das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, trouxe para apacentar Jacó, seu pai, Israel, sua herança. Assim, os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. Deus os guiou com a perícia das suas mãos. Haja o que houver. A Bíblia diz que ele deixou Saul de lado e escolheu um pastor lá do meio do rebanho e tirou de trás do gado e falou: você vai sentar na cadeira mais importante de Israel e vai reinar por uma razão, porque eu te escolhi, eu te levantei. Deus, o Deus da Bíblia, Ele levanta quem quer e abate quem quer. O Deus da Bíblia, Ele sara quem quer e condena quem quer. O Deus da Bíblia, Ele ama quem Ele quer e odeia quem Ele quer. O pastor César está falando que Deus odeia. Quem ama, odeia. Para pensar um pouco, todo mundo que ama a justiça odeia alguma coisa. O que essa pessoa odeia? Pronto. Não tem como amar sem odiar. O Deus que ama também odeia. Haja o que houver, esteja sempre com Deus na comunhão. Fraca, mas com Deus. Fraco, cambaleando, rastejando, mas do lado certo. Você pode estar do lado certo fazendo o errado. Eu vou longe com isso aqui.
Pastor, como assim? Você pode estar do lado certo, obrando, fazendo obras erradas, mas dizendo assim, eu estou fazendo isso, mas é mais forte do que eu. Senhor, me dá força, me dá graça, me ajuda. Não me lances fora da tua presença. Salmo 51, versículo 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim um espírito reto. Não me lances da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Mas do lado certo. Porque no dia, filhota, que você atravessar para o outro lado, você vai conhecer o outro lado dos sentimentos de Deus. Você vai lidar com a ira de Deus, com o castigo de Deus, com o ódio de Deus, com a separação de Deus. E o texto está dizendo o seguinte: tem um cara todo com a coroa que pesa 10 quilos, não sei o que lá. Ele olhou e falou, você é o cara da coroa? Beleza. Eu vou pegar o cara vou pegar um desse tamanhozinho assim, ruivo, cheio de sarda, caçula de uma família que não é a tua, que não tem teu sobrenome, que não é da tua tribo, que não é o cara não é soldado, ele não é nada. Ele está lá no campo, no meio da malhada. E eu vou falar para ele sentar na tua cadeira, porque quem levanta rei e quem abate rei é o Senhor dos exércitos. Não é inteligente estar contra Deus. Não é inteligente estar contra Deus. Você pode estar em falta com Ele. É mais humilhado nos pés dele. Senhor, me dá força para vencer. Me dá força, me ajuda na minha incredulidade. Oração dos discípulos no barco. Fortalece a nossa fé. Outra, aumenta a nossa fé. Eu estou falando aqui orações de homens de Deus na Bíblia. Mas nunca tem um coração altivo, dizendo, porque Deus me abandonou, então para mim, Deus... Então beleza. Não é inteligente se levantar contra Deus desse jeito. Se Deus é assim, todo-poderoso, que fez tudo que esse salmo está falando, então eu quero sempre estar do lado dele. Eu quero sempre estar com ele. Essa deve ser a sua posição. E depois que você descobrir que esse Deus te ama ainda por cima, aí, meu irmão, caia de joelhos, se humilha diante dele. Talvez no primeiro ponto Deus mexeu com o teu coração. Talvez no segundo conselho Deus mexeu com a tua alma. Talvez nesse terceiro conselho do salmista, não são meus esses conselhos, só estou explicando. É do salmo, da Bíblia esses conselhos. Talvez nesse terceiro conselho, você está parando e fala assim, peraí, então de que lado que eu estou nesse negócio? De que lado que eu estou? Eu sou de quem, afinal? Que o Espírito Santo faça aquilo que eu não sei fazer. Chacoalha a tua alma diante dessa palavra. Chacoalha a tua alma diante dessa palavra para você ir embora hoje preocupado. Preocupada. Como é que está a minha alma? Como é que está a minha família? Como é que está a minha língua? Que é o segundo ponto da murmuração. Será que eu estou murmurando debaixo da nuvem? E de que lado que eu estou, finalmente? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.